Ok. Alô, Adilson Furgelli Tatu, alô, Vera Lúcia Pereira Carvalho, alô, Ana Maria Salgado, alô, Sildinei Peracini Amaral. Com que prazer estamos aqui juntinho de vocês. Vamos para a nossa estante de livros, rapidinho. Olha aqui, esse livro aqui é do meu amigo desembargador Antônio José Ferreira Carvalho. Muito interessante, é um livro de contos, Passeando pela Vida. Esse aqui é do Bruce e Andrea Leninger, com Ken Gross, A Volta, a incrível real história da reencarnação de James Houston Jr. E este aqui é do Dr. Christian Sanderson, Abuso Sexual em Crianças, fortalecendo pais e professores para proteger crianças de abusos sexuais. Muito interessante este livro. Este é do saudoso Gerson Simões Monteiro, O que a Bíblia não fala sobre Jesus. E nós temos aqui o do meu amigo Rubens Teixeira, com Henrique Forno e Márcio Araújo, Desatando o Nó do Crescimento Econômico, propostas econômicas e jurídicas para o sistema financeiro nacional. Estamos precisando, não é? Muito bem, aqui eu quero lembrar você do Restaurante Caçador, que é nosso parceiro comercial. No Restaurante Caçador você pode almoçar, ganhar 3 almoços da nossa parte a cada semana. E para tanto, basta você mandar o seu e-mail para concursofs@gmail.com, concursofs@gmail.com. Olha, hoje eu vou começar o programa de uma forma um pouco diferente do que você habitualmente está vendo, porque você sabe que normalmente eu vou para um determinado ponto ali, mas hoje eu estou com amigos queridos aqui e a gente vai começar exatamente deste local, porque eu tenho uma conversa muito particular com você que está me ouvindo. Você acompanhou, você soube que ontem eu não tive o programa porque eu tinha uma audiência do Ministério do Trabalho, que a meu ver seria a segunda audiência. E na verdade era a sequência da primeira, nem o meu advogado avisou, nem eu sabia. Então, muito bem. Quando houve a primeira audiência, há 10 dias atrás, a audiência trabalhista do processo que eu estou movendo contra a Rádio Tupi, que é uma rádio que lamentavelmente não paga os seus ex-funcionários. E a nós nos deve, a mais de 200 pessoas, nos deve desde agosto do ano passado, quando nós trabalhamos agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, sem receber absolutamente nada. Não é? E sem ter recebido o 13º de 2015, muito menos o 13º de 2016. E mais do que isso, tendo nos nossos contra-cheques descontados o fundo de garantia por tempo de serviço, e na verdade esse fundo de garantia por tempo de serviço não era devidamente depositado para o fisco. Então, evidentemente que a irregularidade estava toda aí, que gerou a greve que aconteceu, todos sabem, em janeiro deste ano ainda. E a partir daí alguns perguntam, mas como é que mais da metade acabou voltando, né, para as atividades? Voltaram porque tinham necessidades, tinham precisões, alguns não, porque recebiam os seus poucudos testemunhais, mas aqueles que voltaram, eu me lembro que o meu operador, por exemplo, o Marlon, que é uma belíssima pessoa, estava para perder o financiamento do apartamento, e daí ele teve de voltar. E começaram a receber dali para frente, o resto você já sabe. Alguns perguntam como é que contrataram essas pessoas todas. Aquele político que hoje está preso, ele foi contratado porque ele arranjou, sabe-se lá como, uma verba vultuosa para comprar o horário, e por isso ali ele estava. Agora não está mais.
Por outro lado, como é que o contrataram o Antônio Carlos? O Antônio Carlos é um excelente comunicador, é um excelente radialista. O Antônio Carlos, então, como foi lamentavelmente e erroneamente demitido da Rádio Globo, ele tem o prestígio comercial de grandes organizações como os Supermercados Guanabara, que então patrocinam o Antônio Carlos. Então o Antônio Carlos também chegou com uma mala cheia de dinheiro, da qual ele tira uma pequena parte e a outra parte vai para a rádio. E nesse particular a gente aplaude. Tomara que essa rádio consiga cada vez mais dinheiro para que não só honre os seus compromissos com aqueles que lá estão, mas também, sobretudo, honrem os seus compromissos com aqueles que, como eu, de lá saíram. E nesse particular, eu posso dizer para você que em julho do ano passado eles demitiram 75 pessoas sem pagar os devidos pagamentos em função da demissão. E que depois, quando foi em janeiro, né, quando nós tínhamos essa greve, porque não recebíamos, todos entramos em greve, até aqueles que não queriam entrar em greve, porque não havia operador para tocar a rádio. E aí, 42, me parece, resolveram não voltar, eu inclusive, porque eu não ia voltar, tenho algumas atividades externas, eu não ia voltar para poder receber um salário e deixando os outros na saudade. Então, já dei a minha contribuição, agradeço muito àqueles que dizem até hoje que o programa faz falta, principalmente na madrugada e tal, mas não é minha intenção voltar a fazer programa, pelo menos hoje, né? O futuro a Deus pertence, mas hoje não. Meu programa está aqui, na web. Então, em função desse imbróglio todo, eu tenho acompanhado a luta dos nossos queridos amigos, né? Eu tenho acompanhado, por exemplo, vários amigos vão lá, ganham tudo, e aí a emissora não paga, e aí como é que fica? Vai processo de arresto, aí tem recurso, porque a profissão de advogado é fazer recurso, quer dizer, quem você não está com a intenção de pagar ou não tem dinheiro, então ele recorre ao advogado pelo recurso. Né? Então eu achei um absurdo o ano passado, que ano passado? Agora outubro passado, foi a audiência de um amigo meu, o Lorimar, que tem, já é um senhor de idade, não é? Então eu fui lá até como testemunha, não fui ouvido, e quando chegou lá tem acordo, não tem, então está transferido para o dia 6 de agosto, ou seja, de outubro para agosto, meu Deus do céu, conta aí quantos meses, né? E de uma pessoa que naturalmente está querendo receber porque trabalhou. Isso aconteceu aqui no Ministério do Trabalho. Bom, a minha primeira audiência, que foi dividida em duas, segundo o meu advogado, doutor Alexandre, que também é o advogado do Sindicato dos Radialistas, então acontece o seguinte, a minha primeira audiência foi no dia 22 do mês passado. Então fui lá, cheguei e tal, a rádio, ao que eu entendi, no meu entendimento de leigo, pediu vistas ao processo, né? Então a juíza falou, então vamos marcar para o dia 6, que foi ontem. Né? Falei, poxa, legal, né? Coitado do Lorimar, tinha sido remarcado para 6 de agosto. A minha foi marcado agora, né? Quer dizer, 10 dias depois, tudo bem. Aí vira o advogado para mim e disse, olha, Fernando, você, dessa vez, você quer que eu arrole as testemunhas ou você tem os seus amigos? Falei, tenho os meus amigos. E então, naturalmente, como não tive outra informação, eu peguei e levei os meus amigos lá para ser testemunha, o Jimmy Hall, o Cirilo Reis e também o próprio Lorimar. Bom, quando chegamos lá ontem, descobrimos que talvez não fosse necessário a presença das testemunhas. Imagine você o meu desconforto, por exemplo, com relação ao nosso querido Jimmy Hall, que veio de Teresópolis, mas é um amigo querido, graças a Deus eu tenho intimidade. Também ele tinha uma gravação para fazer, eu acabei visitando a turma do rádio, que daqui a pouco vou mostrar, está nas mãos da Samira, a camisa que nós ganhamos da turma do rádio, que é uma outra programação muito interessante. Mas, meus amigos, então, aí lá fomos para a tal da audiência. Chegamos lá, a juíza, eu fui saber aí no Google, parece que a titular é Gisélia Lutz, né? Porque nem a ela fui apresentado. Então, quando nós entramos, né? Entrou o meu advogado, entrou duas figuras que eu jamais vi na vida. Um era advogado da Tupi, eu não conhecia dos corredores, não conhecia o outro, esse eu não sei quem é. Eu até perguntei, ué, o cara da Tupi não veio?
E na verdade, não, veio sim, sou eu. Ah, bom dia, bom dia. E do lado dele tinha um preposto, quer dizer, que provavelmente ia testemunhar o que não sabe, porque eu nunca vi o cara mais gordo, né? Aí a juíza que tinha saído, né, voltou, se assentou. Ah, então é o caso do senhor Fernando Sérgio, é isso mesmo. Então botou na tela, tem uma tela para ela, tem uma tela lá para o outro lado, né? O arrazoado, a inicial do advogado, muito bem feita, doutor Alexandre, né? E ela olha para o juiz, ela olha, perdão, para o doutor da Rádio Tupi, o advogado, e diz assim: tem acordo? Ele, infelizmente não, senhora. Ah, então está remarcado para o dia 26 de agosto de 2018, às 10h30 da manhã. Eu fiquei imaginando você como o trabalhador brasileiro é tratado. E eu fiquei com raiva de mim mesmo, porque eu já fui mais belicoso, eu já fui mais ousado. Depois que passou, que eu saí até meio anestesiado e tal, me deu assim, o remorso de não ter dito a essa senhora juíza: a senhora tem consciência de que quando a senhora adia esse tempo todo, a senhora está beneficiando justamente aquele que deve? Mas não falei. E o advogado, por sua vez, também, por que motivos não sei, também não falou. Então ficou para o dia 26. Então esta é a história do trabalhador brasileiro. E agora imaginem vocês com essa tal reforma trabalhista que estão fazendo. Porque ainda a nossa causa, de mais de 200 pessoas que foram defenestradas dessa rádio, essa causa está sendo regida pelas leis anteriores, porque foram anteriores à modificação trabalhista. Quer dizer, é um negócio louco. Por quê? Porque sempre eu percebi, eu sou mini empresário, microempresário, se você quiser dizer, ou pequeno empresário, e graças a Deus de mim nunca falaram nada, nunca fui parar no Ministério do Trabalho, porque não fiquei devendo nada para ninguém. Agora, imagine você a luta que é exatamente de todos esses, não são todos que estão na situação que eu me encontro, que me permite viver com dignidade, embora com menos dinheiro. Imagine a grande maioria dos nossos colegas que estão aí todos com dificuldades, com problemas e tal, e que não encontram a solução num ministério que deveria ser, na verdade, ou ter, na verdade, a capacidade de agilizar tais processos. Isso aí não é nada difícil, é dinheiro que está se devendo, né? Infelizmente, eu vou ter até a oportunidade de conversar com a ouvidoria do trabalho, mas a ideia é essa. Enfim, só uma satisfação, vocês fiquem sabendo, anotem aí, dia 26 de agosto do ano que vem não terá o programa, porque o Fernando vai mais uma vez no Ministério do Trabalho, com licença da má palavra, vou botar a bunda na cadeira e levantar, e sem receber bom dia e muito obrigado. São coisas básicas que a gente aprende no colégio. Então só nos resta dividir com vocês a nossa indignação. Mas Samira, bom dia, querida. Bom dia, Fernando. Eu gostaria que você falasse, eu comecei de uma forma diferente hoje. Ontem eu te fui muito bem recebido na Escola do Rádio, não é? E fui lá a convite do Jimmy Hall, do Ricardo Alexandre, estive lá com o Sérgio Américo, e eles muito gentis. Mostra, por favor, aí a camisa da Turma do Rádio, que é um programa similar ao meu, que está em várias emissoras de rádio, olha lá, Turma do Rádio, né? Eu sou fã dessa turma e tem um radinho lá, muito linda a camiseta. E então um abraço para o Ricardo Alexandre e um abraço também para aquela Turma do Rádio, o nosso querido Jimmy Hall. Valeu, Samira, muito obrigado. Muito bem, isto colocado, isto posto, minha gente querida, então agora eu queria lembrar também dos nossos parceiros comerciais. Primeiro, Bradesco Seguros, não esqueça disso, Bradesco Seguros Online é o que você pode fazer de melhor para você fazer seguro do seu carro, seguro da sua residência, seguro, evidentemente, qualquer tipo de seguro, e você pode fazer online. Falar em Bradesco, eu quero mandar um abraço para os amigos de lá, a Daniele, que é gerente de contas de pessoas físicas, e o Rafael, que é gerente de contas jurídicas. Eu queria lembrar também que o nosso querido Serginho, o professor Serginho, faixa preta, 4º Dan, está dando aulas na Praia de Icaraí, sob os auspícios da Secretaria de Esportes de Niterói. E se chama MMA Cross Training, quer dizer, é uma ginástica muito interessante, baseada nas lutas, mas você não vai lutar e você vai adquirir forma física cada vez mais.
e é muito bonito. O trabalho é feito entre a rua Belisário Augusto e a outra rua que é Oswaldo Cruz, todas de segunda a sexta-feira, fica melhor assim, às 7 horas da manhã, ou de segunda a sexta-feira às 7 horas da noite. MMA Cross Training. Um outro parceiro nosso, que aí eu vou passar para cá, justamente para mostrar a você, porque aí eu tenho que mostrar mesmo, é o Hostel Icaraí Inn, de Niterói. Hostel Icaraí, piscina e churrasqueira para hóspedes, Wi-Fi e estacionamento grátis. Reservas, hostelicaraí@gmail.com. E o outro parceiro, esse aqui é uma empresa até do meu filho, né, do Felipe, mas que é muito séria, e é por isso que eu coloquei aqui para você ver. São as espadas katana Shotokan, espadas importadas do Oriente. Olha só que beleza que você vai ver nesse filme que nós vamos mostrar agora para você. Olha que coisa linda, essas espadas são importadas diretamente do Oriente para você. Pois é, espadascatana.com.br, minha gente. Olha só, essa aí em aço damasco, aço vermelho, muito bonito para decoração, para você colocar na parede da sua casa, para você colocar num lugar de destaque. Esse cabo é feito de pele de arraia. Portanto, se você quer saber mais, espadascatana.com.br. Agora, se preferir, depois do Facebook, para ver esses vídeos, você vai na página da Espadas Katana no Facebook. Você chega lá e você coloca ali naquela parte de pesquisa Espadas Katana, só isso. Vai abrir e você vai ver esse símbolozinho aqui que eu botei o dedo, olha aqui, ó. Esse símbolo aqui é o símbolo da Shotokan. Shotokan, que na verdade é a empresa que importa do Oriente essas espadas maravilhosas. Por favor, se você tem algum desafeto, não use essa espada, porque a espada, ela corta realmente. Mas a ideia é você ter uma espada autêntica e que, na verdade, represente muito. Muito bem, minha gente querida, vamos agora, então, à prece e depois vamos à nossa sala de visitas. Vamos todos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão
pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o poder e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Pois é, minha gente, que coisa bonita essa prece. Muito obrigado a todos vocês que estão ouvindo a gente, né? E na realidade, nesse momento agora, a gente vai para a sala de visitas, mas eu quero deixar aqui na marca essa figura aí, que tá aí, ó. É o nosso querido Osmar do Breck. Daqui a pouco ele vai cantar pra gente. Mas vamos então lá. A coisa mais fácil é cumprimentá-los ao vivo, iniciando por ele, que é o nosso querido Dr. Pedro, o nosso querido Pedro Carlos. O Pedro é doutor em matemática, é professor da Rural, da Universidade Rural, e é o mais novo membro da Academia de Letras, Artes e Ciências do Lions Club. Tomou posse na última quarta-feira. Não, foi segunda-feira, que última, segunda-feira. Bom dia, doutor Pedro. Bom dia, meu grande amigo. Tudo bom, Fernando? Tudo bem. Conta um pouquinho dessa história, como é que foi a posse, quem é que te indicou, a cadeira que você ocupa é de número 14. Isso. O Lions tem essa academia, já vai fazer 20 anos, né? E na nossa apresentação é feita sempre pelo clube. Então eu faço parte do clube Engenho Velho. Certo. Né? E os membros do clube vêm dentro do clube se tem alguém, né, que tem esse mérito. Que tem esse mérito ou que tem as condições necessárias para poder ocupar a academia. E dentro do clube, graças a Deus, né, eu tenho a questão a qualificação, produção literária, né, produção de artigos, essas coisas todas. Então foi indicado um nome pelo clube, né? O clube aprovou o meu nome e fizemos uma carta de apresentação e a comissão notáveis, né, de notáveis, né, aprovou o meu nome. Então na segunda-feira, agora dia 4, nós tomamos posse, eu e mais 4 novos Que membros, maravilha, né? São quantos membros ao todo? Ao todo, na academia, são 40 cadeiras, sendo que ainda faltam 6 cadeiras a serem ocupadas. Que maravilha. Né? E a academia tem uma sede específica? Ela funciona na Rua México, né? Na Rua México. Né? Quer dizer, ela, se eu entendi bem, o Pedro, ela reúne, digamos, pessoas de todos os Lions, né? Isso. Quer dizer, ela é, digamos assim, ela é independente do Lions. Isso, a palavra é melhor. Ela é independentemente do Lions. A única condição é que para ser membro da academia, você tem que ser leão. Né? Mas sim, não quer dizer que ela tem as dependências do Lions. Né? É uma instituição independente. Sim, que maravilha. Parabéns, né? É um reconhecimento de um trabalho que eu sei excelente. Eu mesmo conto para vocês, eu tive a oportunidade de, certa feita, ser convidado pelo nosso querido Dr. Pedro para fazer uma palestra lá para o pessoal de pós-graduação da matemática. Eu levei um susto na minha vida. Meu Deus do céu, eu sei nada de matemática, o mínimo que eu sei é aritmética, 2 mais 2 igual a 4. Mas eu falei, o nosso querido Pedro é doido, eu então estou no outro planeta. Ou somos dois, né? Mas na verdade a gente falou ali sobre o estímulo de vida, né? A gente falou aquilo que a gente pode falar, que é na realidade a percepção de que a gente tem que lutar, que a gente tem que batalhar, essa coisa toda. E nesse particular foi muito gratificante mesmo a vez que eu fui lá. De qualquer maneira, eu vou voltar a falar com o Pedro. Sim. E agora a gente vai falar com ele, o nosso querido Osmar do Breck. Osmar, que prazer recebê-lo aqui. Ele está com um uniforme novo, gente, da ala de compositores da Portela, não é isso, Osmar? Bom dia, Fernando Sérgio. Bom dia. Bom dia a todos os telespectadores aí do seu programa. Certo. Desejar um ótimo, um excelente dia para todos. Ô, Fernando Sérgio, eu hoje vim a caráter. Eu vim vestido de Portela por uma razão. Porque hoje eu vou participar de um debate na Coarge, que é um departamento lá da UERJ, sobre malandragem, no bom sentido, né? Sobre os malandros cariocas, sobre a carioquice e sobre o cotidiano. E sobre o cotidiano daqueles que
que viveram, né? E que alguns vivem ainda no submundo aí do Rio de Janeiro, porque, inclusive, eu trouxe aqui um livro cujo escritor é o Luiz Noronha. Deixa eu chegar perto. Deixa eu ver, só um pouquinho, atenção, vamos ver o livro. Que interessante esse livro. Luiz Noronha. Certo. Notícias... Malandros. Malandros. Notícias de um submundo distante. Que beleza. Esse livro aqui é muito interessante, que fala da malandragem desde 1910 até os dias atuais. Olha só que coisa interessante, né? A malandragem no bom sentido, né? O pessoal que gosta de samba, que gosta de roda de samba. Não confundamos com a bandidagem, com vagabundagem, que é completamente diferente. Então o assunto lá vai ser interessante, vai falar sobre, na UERJ, lá na Coage, está eu, está o Capoeira Machado, que é um compositor lá do Império Serrano, né? Está o Jeff Duarte, que é um bailarino, que se apresentou recentemente no meu show lá no Cariocando, que é o grupo Zé e Maria, que representa lá toda a carioquice do Rio de Janeiro. Então vamos falar vamos falar a respeito da vinda dessa cultura para cá, né? Da África, dos bancos, etc., aquelas coisas todas, e vai ser um debate assim, bastante interessante. Eu tive a honra de ser convidado. Que maravilha. Lá da Portela, sou convidado. Vai ser a partir de que horas? Vai ser às 14 horas. Às 14 horas. Na Coage, aqui na UERJ. Que maravilha. Deixa eu te falar. Eu gostaria que você cantasse pra gente do seu CD. Sim. Como é que é? Procura-se para comprar. Procura-se para comprar. Então nós vamos ouvir o nosso amigo aí, o Osmar do Black. Eu vou rezar pra São Cosme e Damião, pra me livrar do medo da escuridão, pra me livrar da inveja e da maldade, da falsidade e até mesmo do ladrão. Eu vou pedir a dom também, o meu coração só fazer o bem. Salve toda a criançada, salve a invejada, os reis, amém. Salve toda a criançada, salve a invejada, os reis, amém. Eu trago no peito quem me guia, quem me protege noite e dia. Eles estão comigo em todo lugar. Eu sinto a presença deles onde quer que eu vá. É São Cosme e Damião, que não me deixa acontecer mal nenhum. É São Cosme e Damião, que não me deixa acontecer mal nenhum. Ai de mim se não fosse a minha fé, meu amor e a minha devoção, eu não seria o que sou, nem teria tanta proteção. Eu agradeço a Deus por meu caminho iluminar, e a São Cosme e Damião, que não se cansam de me ajudar. É São Cosme e Damião, que não me deixa acontecer mal nenhum. É São Cosme e Damião, que não me deixa acontecer mal nenhum. Eu vou rezar pra São Cosme e Damião, pra me livrar do medo da escuridão, pra me livrar da inveja e da maldade, da falsidade e até mesmo do ladrão. Eu vou pedir a dor também, pro meu coração só fazer o bem. Salve toda a criançada, salve a invejada, os reis, amém. Salve toda a criançada, salve a invejada, os reis, amém. Eu trago em meu peito quem me guia, quem me protege noite e dia. Eles estão comigo em todo lugar. Eu sinto a presença deles onde quer que eu vá. É São Cosme e Damião, que não me deixa acontecer mal
deixo acontecer mal nenhum. Ai de mim se não fosse a minha fé, meu amor e a minha devoção, eu não seria o que sou, nem teria tanta proteção. Eu agradeço a Deus por meu caminho iluminar, e a São Cosme e Damião, que não se cansam de me ajudar. É São Cosme e Damião, todo um que não me deixa acontecer mal nenhum. É São Cosme e Damião, todo um que não me deixa acontecer mal nenhum. É São Cosme e Damião, todo um que não me deixa acontecer mal nenhum. Osmar do Breck, brigando, né, Pedro? Você sabia a música que eu vi o tempo todo você cantando, né? Bacana, né? São Cosme e Damião, dou um que não me deixa acontecer mal nenhum. Que maravilha. E lembrar que São Cosme e Damião protetor das crianças, Deus te traz as alegrias, traz o conforto para o coração das pessoas. Né? É verdade. Por falar em criança, me conta essa sua história. Como é que você está desenvolvendo a sua vida profissional lá na Rural? O nosso querido Pedro Carlos é professor universitário e a gente tem visto aí, infelizmente, né, dito na maioria das vezes aí pelos nossos repórteres, pela nossa televisão, de alunos que eu acredito que isso não esteja acontecendo na universidade, mas que eventualmente até chegam a agredir professores, né? Como é que você vê, embora você esteja num patamar maior, porque é o patamar universitário, como é que você vê com preocupação essa situação do professor no Brasil, o Pedro? Olha, Fernando, na universidade a gente não chega a ter a agressão com o professor, mas nós temos um descaso um pouco com a classe, né? Então, os alunos hoje não olham mais a educação como um processo de ascensão do nosso tempo. Então, qual é o modo de você ascender na vida? Ter uma educação, ter uma instrução, isso é um processo de uma elevação, né, a nível social, cultural e tudo mais. Então, muitos não estão vendo isso hoje. A questão da facilidade, hoje em dia, da violência, do tráfico e tudo mais, de levar esse dinheiro com muito mais rapidez nas mãos, isso está trazendo para dentro da sala de aula não só de valorização do professor, mas como de uma sociedade de forma geral. Então, o professor, a educação, está deixando de ser aquele pilar, né, central da forma de formação profissional para ser mais um componente na vida das pessoas. Então, eu não vejo mais você, professor, como aquela pessoa que é designada para poder, né, alavancar caminhos, alavancar a vida das né? pessoas. Eu vejo você como mais um. Que absurdo. Então, o que você ganha por mês? Né, conforme são as escolas estaduais, né, algumas das municipais. O que você ganha por mês, eu ganho por dia. Então, a sua profissão não vale nada para mim. Que absurdo. Isso então, é o pensamento de uma grande maioria. O que é uma inversão de valores. De valores muito grande. Então, toda assim, inclusive, principalmente até mesmo a classe política. A classe política fala assim, vamos cuidar da educação, vamos cuidar da saúde, mas em que momento eles param para discutir educação e saúde com quem faz educação e saúde? Então a gente não vê um debate de políticos com professores. Não vê. Sequer, quer dizer, é mais outra inversão absurda. É absurdo. Eu vou falar que tenho que fazer aquilo, mas eu não sei como fazer, mas também não procuro quem sabe fazer. Então isso não tem cabimento para você dizer assim, vamos melhorar, vamos alavancar. Não. E isso vai acontecendo também com o ensino superior. Não pensamos que no ensino superior a coisa está assim, a mil maravilhas, que não. Então você vê as universidades públicas com prédios aí caindo em pedaços, laboratórios que não têm condições de funcionamento. Então isso é o quê? É o próprio descaso do governo. Então você quer, o governo fala para você assim, professor, faça pesquisa, porque o tripé da universidade é ensino, pesquisa e extensão. Então eu tenho que trabalhar o ensino,
Eu tenho que trabalhar a pesquisa para gerar um bom ensino e fazer uma extensão, ou seja, trazer tudo isso que a universidade produz em ensino e pesquisa para fora da universidade, a extensão. Então, como que eu vou produzir pesquisa? Como que eu vou ter um ensino de qualidade? Como que eu vou fazer uma extensão, ou seja, como que eu vou trazer para uma comunidade, né, para o povo externo da universidade e tudo mais, esses benefícios das pesquisas? Se você não tem financiamento para isso, você não tem como fazer isso. Então, muitos dos trabalhos, tanto os professores do ensino da educação básica como do ensino superior, o trabalho hoje desse professor está sendo altamente de quê? Força de vontade própria. Aquele que ainda acredita que a educação é o motor, né, dessa... É a redenção do país. Do país. Que é a única forma. Que é a única forma, não tem outra. Não existe outra. Não tem outra. Se não apoiar a educação, você, vamos apoiar a saúde. Tá bom, eu posso equipar todos os hospitais com todos os maquinários altamente, ultramodernos. Você tem um profissional capacitado para aquilo? Não, então não adianta. Aliás, ficou muito polêmica meu caro Osmar Breck. Osmar não é só sambista, não é só compositor da ala de compositores da Portela, quem nós saudamos, não. O Osmar também é jornalista, portanto é um intelectual. O Osmar causa uma polêmica muito grande e, na verdade, o Banco Mundial tocou na ferida, porque o Banco Mundial disse que o Brasil tem um sistema de aposentadoria muito injusto, quando realmente as pessoas daqui de fora, elas ganham no máximo 5 mil e poucos reais, ao passo que magistrados, juízes, funcionários federais ganham a totalidade dos seus salários, e alguns salários avançam a mais de 20 mil reais, a mais de 30 mil reais. Ontem eu tive um exemplo disso. A juíza, muito simpática, muito educada, dona Gisela, imagino que seja esse o nome, é uma senhora que está muito bem obrigada, porque afinal de contas, que eu saiba, não tenho certeza, não sou um grande pesquisador nisso, mas no mínimo que um juiz ganha 20 e tantos mil, não é? Isso no caso a nível estadual, ou 30 mil, né? 30 mil, muito bem. Então quem ganha 30 mil pode perfeitamente discorrer sobre a situação desagradável, em alguns casos até miserável do outro. Mas, na verdade, mostra o distanciamento, né, de alguns poucos privilegiados que, por motivos diversos, têm a sua aposentadoria na totalidade do seu ganho quando ganhavam trabalhando, né, ao passo que a grande maioria da população brasileira, e aí o Banco Mundial, o Osmar, recomenda a diminuição desses salários, até para que haja digamos assim, uma equidade, ou então um aumento, que é mais difícil porque não há dinheiro. O que você acha disso? Fernando, essa desigualdade, né, ela sempre existiu, inclusive nos meus 12 anos, 13, 14 anos, já ouvia falar disso. Porque quando você faz da política um meio de vida, e até do magistrado também um meio de vida... Até para os seus filhos, né? Até o político elege o filho, elege o filho do filho. Fica complicado, porque eu observo que sempre foi assim. Quando tem que se mexer na economia, mexe-se sempre no bolso do povo, da população. Do pobre. Ou da classe média. Ou da classe média, principalmente a classe média, né? Mas está engavetado lá uma opção de projeto, a taxação das grandes fortunas, né? O imposto único, tudo são coisas que estão lá. Então, tudo isso está lá engavetado, que não há interesse, não tem interesse da oligarquia. Só para concluir o que você está falando, o Sildinei Piracema do Amaral, meu amigo querido, desde a época de infância, que hoje mora em Ouro Branco, está dizendo aqui que os funcionários da Uzi Minas estão há 6 anos lutando para receber algo que era direito deles e que até agora a justiça não se pronunciou. É uma loucura. Outro dia, aqui um amigo meu que foi da Manchete, levou 10 anos para receber aquilo que lhe era merecido. E há uma outra informação de uma ouvinte que passou agora, não vou lembrar o nome, de que de repente o marido dela morreu e ela foi receber 20 anos depois aquilo que lhe era devido. Quer dizer, além de tudo, além de ser uma justiça que se torna injusta, sim, ela não é aparelhada. E por que será que ela não é aparelhada? Se o Fernando Sérgio consegue fazer um programa de dentro da sua casa para o mundo inteiro, por que a justiça não é aparelhada? Porque não convém aos poderosos, não convém aos parlamentares. Essa é que é a verdade. Eu faria uma pergunta. A justiça não é aparelhada ou você não quer usar
o aparelhamento que a justiça tem. Exatamente. Porque quando um político é preso, quando um empresário é preso, como que aparecem todos os recursos necessários? Né? Então, se aparecem esses recursos necessários, então a justiça, ela funciona, ela tem sua razão. Agora, qual é o conhecimento que o povo tem para poder saber usar os seus direitos? Exatamente, é verdade. Então aí fica uma grande interrogação. Né? Então, as pessoas que têm, não precisa nem necessariamente ter instrução, mas que tenha uma boa condição financeira, ela consegue bons advogados, trâmite rápido para poder resolver seus problemas. E resolve dentro dos parâmetros legais. É verdade. Isso nós temos o exemplo da primeira dama do nosso estado, esposa do Cabral. Ela saiu injustamente, na nossa concepção como cidadão, sim, mas dentro do olhar jurídico, não. Era direito dela. Agora, quem é o advogado? Qual é o poder aquisitivo dela para pagar esse advogado? Então nós tivemos um exemplo aí que estava falando ontem na televisão, né, de um catador de lixo que foi preso injustamente. Quando conseguiram provar que ele não era o culpado do roubo, ele foi solto, 30 dias depois voltou a ser preso, porque as comarcas todas da região receberam a notificação que ele era o culpado. E ele foi preso novamente, levou mais 6 meses para poder sair, provar a inocência dele, que já estava provado anteriormente. Então, era um catador de lixo. Ele tem poder aquisitivo para poder pagar um advogado, ter condições para fazer isso? Não. Essa aqui é a nossa coisa. Então, a nossa justiça, ela é eficiente? Agora, como? De que maneira e para quem? É essa eficiência que a gente tem que pensar. Aí volta o quê? A questão de uma boa educação para o povo. Né? A boa educação. É verdade, a educação. E mais do que isso, né? A certeza de que a ética tem que ser seguida. Porque também não adianta a boa educação. Nós tivemos aqui um amigo querido que disse assim, só deve ser eleito quem tem curso superior. Aí foi até a Samira que obtemperou, disse o seguinte, olha, os que estão fazendo isso, todos têm curso superior. Porque não é o diploma que é a honestidade. A honestidade é dada pela família, pelos exemplos, ou até pela sua própria índole, se você não tiver exemplos. Porque nós temos pessoas de ótimas índoles com filhos de má índole. Exatamente. E pessoas de má índole com filhos que não vou seguir esse caminho. Agora, nesse particular tem que haver um balizamento. É por isso que é importante, né, Osmar, o princípio da autoridade. Sem dúvida. Né? Você não pode deixar rolar. Né? Não é você abusar, não é você ser autoritário, é diferente. Mas é você mostrar o balizamento. Isso. Agora, Fernando, sabe o que acontece? Difícil mesmo é você não deixar se corromper pelo poder. É muito difícil. Porque não é questão de nível superior, ou nível médio, não, ou primário, ou coisa parecida, não. É você não deixar se corromper pelo poder. Porque por lá, Brasília, por lá já passaram grandes estadistas, grandes nomes, grandes políticos que fizeram, e até aqueles que roubaram também. Tá? Porque não se contém. Principalmente esses. Aí ouve-se dizer o seguinte, que o problema é cultural. Pô, será que nós vamos levar mais de 500 anos para corrigir isso? Mais de 500 para corrigir isso? Não é cultural coisa nenhuma. Isso aí é da índole de cada um, é do desequilíbrio, é a ambição. Mas a ambição desmedida, porque a ambição você tem que ter, é normal na vida, a ambição desmedida. E o cara começa a encontrar facilidade lá dentro, opa, peraí, eu tenho 4 anos para me arrumar aqui. Então, vou arrumar meus filhos, até a terceira geração, ou mais. Isso acaba sendo o processo cultural da política. Antigamente o exemplo vinha de cima. Hoje é o contrário, o exemplo vem de baixo. Não, o exemplo continua vindo de cima. Os políticos, chefes de Estado roubam, os de baixo vão roubar também. É por isso que eu nivelam por baixo. Já não é mais por cima. Alguns até ainda são por cima, não vou generalizar. Mas, no âmbito geral, o exemplo está vindo de baixo.
Estava debaixo do que ele falou aí, do tráfico. Entendeu? Dessa vagabundagem que eu falei há pouco aí, que está dominando o Rio de Janeiro. Então, o exemplo está vindo daí. O garoto hoje de 14, 12 anos, que tem dificuldade de ir para a escola, é convidado pelo gerente do tráfico ou pelo amigo, porque lá ele vai contar facilidade. Ele vai ganhar... E aqui fora não vai ter... Ele vai ganhar... Os caras roubaram... Ele vai ganhar por semana que ele não ganha por mês. Então nunca mais... Está entendendo? Olha só, se a gente for lá pela música do Chico Buarque, os malandros mudaram. Antes o malandro era o malandro do morro. Era aquele que não trabalhava. Malandro na secção da palavra. Malandro é aquele que não trabalhava. É malandro mesmo. É diferente do vagabundo. Nós tínhamos o malandro e o vagabundo. O malandro era o que não trabalhava, o vagabundo era aquele que roubava. Hoje, a malandragem anda de terno e gravata, como a própria música do Chico fala. Exatamente. Então o malandro hoje não é um vagabundo. O malandro hoje é o vagabundo. Contrato, gravata, o malandro é aquele que rouba. O malandro não é aquele que não trabalha. Então por isso que eu falo que o exemplo vem de cima. Somos engravatados, são as pessoas muito bem-sucedidas, que muitas delas fazem o roubo de uma forma altamente desnecessária. Para que eu tenho tanto dinheiro, sou um empresário, sou um político renomado, ganho bem, conforme o Fernando colocou anteriormente, um juiz ganha 30 mil reais, por que eu ganho 30 mil reais, eu ainda tenho que aceitar suborno para aprovar uma condição? Eu não preciso disso. São milhões e milhões. São milhões e milhões. Já seria absurdo se fosse 10 mil reais. Isso. Agora milhões de reais. Milhões. Não tem cabimento isso. Claro. Aí isso incentiva quem? A classe miúda a fazer a mesma coisa. É o exemplo. Se eles que dirigem o país, se eles que são empresários que nos geram emprego e tomam essas atitudes, eu que sou pequeno, não sou nada, vou fazer o quê? Seguir esse caminho. Fernando, infelizmente. Uma política mal feita, uma economia mal feita, joga um país na marginalidade. É o exemplo do Brasil hoje. Essa que é a grande Quando verdade. você vê, eu fiquei pasmo, porque é aquela história, eu sei que há toda aquela linguagem jurídica, né? Teve alguém recentemente que saiu com a seguinte pérola: nós que militamos no rádio, e de um modo geral, jornalistas, radialistas e tal, somos comunicadores sociais. Nós somos comunicadores sociais. Então nós usamos a palavra comunicador. Aí eu fiquei sabendo, por orientação de um advogado, de que lá, por exemplo, eu tenho que usar locutor, apresentador, animador, porque a figura comunicador não existe juridicamente. Da mesma forma, quando você leva uma testemunha, olha, você não pode dizer que é amigo, você não diz também que é inimigo, você diz que é um colega de trabalho. Quer dizer, a gente está mentindo para quem? Será que a pessoa que está percebendo não sabe que aquela pessoa que vai ali, ela dedica a você uma simpatia e sabe que você é uma pessoa honrada? Quer dizer, então é todo uma distorção da realidade. Vou dar alguns exemplos aqui, quer dizer, um só, não precisa ser mais do que um. Eu acho que vocês podem até comentar a respeito. Aquele, não sei se a palavra seria laudo, que foi da Polícia Federal, a respeito dos 51 milhões achados na sala do apartamento do Gedel, e termina da seguinte maneira: suspeita-se de organização de quadrilha, suspeita-se de lavagem de dinheiro. Meu Deus do céu. Como que alguém pode deixar 50 milhões no apartamento? E o cara está suspeitando ainda? É absolutamente regular. Você botar caixas e mais caixas num país de miseráveis que tem pessoas passando fome. Fernando, mesmo que fosse um país rico, mesmo que fosse um país rico, nenhum milionário, pergunta se o Bill Gates deixa na casa dele 51 milhões. Se ele deixar na casa dele, vamos admitir que ele deixe na casa dele uns 500 mil, a gente até aceita. Agora, que 50 milhões não cabe ninguém. Se eu tenho em casa 50 milhões, significa que esse dinheiro não é legal. Bandido, ladrão. Esse dinheiro não é legal. Quem vai guardar pela insegurança? Meu Deus do céu. Que insegurança é essa? Se ele ainda é um político, e ele que gera essa insegurança, como é que ele vai falar que o sistema que ele cria não dá segurança? Não, e a mala de 500 mil foi achada com aquele assessor do Temer, e que ninguém fala mais. Acabou a assunto. E o Gedel Vieira e a família inteira. E a família mãe, toda, irmão, todo mundo se completando ali da política, né? Da bufunfa, né? E todos eles falam. Fernando, eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, escola de samba.
A escola de samba, ela evoluiu muito nesses últimos 50 anos. Por quê? A escola de samba era vista como ninho, como foco de vagabundagem, de malandros, pessoas que não prestavam. Olha como isso evoluiu. Por isso que nós temos que render homenagem a esses antigos, tipo Cartola, Carlos Cachaça, Paulo da Portela. Dionísio, né? Por quê? Porque esse pessoal sempre cuidou, sempre primou pela honestidade. Você ser malandro, no bom sentido, mas sem ser vagabundo e sem roubar nada de ninguém. Você pode ver que hoje em dia, isso já vem de tempo, isso vem lá de trás. Hoje em dia, as escolas de samba, todas elas têm o seu departamento social. Isso. Esse departamento social é justamente para cuidar do futuro daqueles sambistas mirins que estão ali. Na Portela, se você for lá, tem sala de aula, tudo quanto é canto. Tem oficina. Tem todos. E ali você só desfila com autorização dos pais, com autorização da idade menor. É tudo muito bem regulamentado. Ali não é nada feito aleatoriamente, não. E as crianças são orientadas, elas são educadas. E elas complementam o ensino que elas têm na escola, ali dentro da escola de samba. Porque ela vai aprender, se for menina, corte e costura, vai aprender balé, o garoto vai aprender violão, vai aprender cavaquinho, tá entendendo? Vai aprender bons modos, vai aprender ética profissional, social, financeira. Ali, não é só a Portela que faz isso, não. Quase todas as escolas de samba, se não me engano todas, fazem isso. A construção do samba. Então, houve uma evolução das escolas de samba, política, social e econômica nesse sentido. Coisa que nós já temos há 500 e cacetada de anos no país e não conseguimos fazer. Olimar, eu concordo contigo, entendo e aceito esse lado. Mas existe uma coisa por trás disso daí. Né? A escola de samba, ela era mantida por quem? Pela comunidade. Antigamente era. Hoje, a escola de samba é mantida por quem? Qual é o interesse que eu tenho em ter a escola de samba com todo esse aparato que ela tem hoje? Quantas pessoas estão sendo beneficiadas financeiramente, não vou colocar nem socialmente, nem culturalmente, mas financeiramente com essa produção? Então, concordo, ela é bonita, estão todas hoje com uma tecnologia de ponta, então você tem ali dentro uma geração de emprego muito grande, certo? Em todos os níveis, certo? Você tem a questão social que está sendo feita e precisa ser feita. Então agora, a escola de samba deixou de ser um atrativo, como é que fala do carnaval, da festa, do desfile, da não, mas do entretenimento, hein? Entretenimento, para ser uma empresa. Não deixa de ser. A escola de samba virou uma empresa. Então, como empresa, eu tenho que ter o olhar, né, técnico-administrativo. E o que essa minha empresa tem de ação social? Então, eu não estou dizendo que o que ela faz com a população, com as crianças, seja errado. Ao contrário, graças a Deus que está sendo feito isso. Que está sendo feito isso. Mas nós não podemos olhar isso como uma coisa assim linda e maravilhosa que a escola está fazendo para o bem da comunidade. Não. Eu vou te explicar uma coisa. Porque existe ali dentro o interesse. E esse interesse, como empresa, tudo bem e deixa seguir. Mas são questões em torno que são colocadas que eu acho que a escola de samba poderia atuar com muito mais eficiência e desculpe, mas não atua. Isso não é Portela, não é Mangueira, são todas. Então, 90% das nossas escolas de samba estão em comunidades. E essa ação da escola de samba junto à comunidade, ela é neutralizada. Com a própria o quê? Vagabundagem. Então, a vagabundagem consegue abafar esse trabalho da escola de samba.
Então, aí entra o Aí outro... entraria, talvez, a proteção do governo que não dá. Que não dá. Isso, Não daí. pode a escola querer fazer, mas a escola não está armada. Não está armada. E o malandro está armado. E a polícia não está lá. E aí entra o governo com segurança, tem que entrar o governo com ação social, eu entendo, Pedro, com todas essas ações. Tudo que você está falando, e acresço ao que o nosso Osmar falou, que é correto também. O que eu entendo é o seguinte: enquanto não houver a participação do governo, o que ele ficou pasmo e eu também, e acredito que você, é exatamente quando você tem uma organização que, por mais grandiosa que seja no carnaval, mas na verdade é diminuta perante o governo, né? Perante os governos, perante a verba, por exemplo, que um Crivella tem, porque hoje um prefeito qualquer, o governador teria de ter, e não tem, que o outro roubou, o Sérgio Cabral, e o governo federal teria de ter, em vez de ficar enfiando dinheiro para poder comprar a reforma da Previdência, pagar os então eu entendi o que você falou, quer dizer, por melhor que seja a proposição, nem que seja pelo benefício do empresário, entre aspas, que esteja à frente da escola, mas que ela poderia ser multiplicadora de cultura, e não é, porque tem o pessoal vai lá o tráfico e pega. Eu vou dizer uma coisa, o que o Fernando falou, o que o Pedro falou, eu até concordo, em parte, eu concordo mesmo com o que ele falou ali. Existe o cunho político dentro da escola de samba para isso? Existe. Existe o interesse empresarial? Existe. Só que é o seguinte, as escolas de samba, elas têm cota de patrocínio. A Portela tem patrocinadores. Tem empresários que patrocinam isso. Isso não sai do bolso dela. Porque o repasse do município é muito pouco para que ela possa manter a escola durante o ano inteiro fazendo isso. São patrocinadores, são empresários. Não foi propaganda porque eu não estou ganhando para isso. Mas são empresários da Portela, eu sei quais são, que ajudam a manter aquilo ali. E por outro lado, a Liga das Escolas de Samba também ajuda as escolas de samba também naquilo que pode. Porque a contravenção tem um seu lado bom, que é justamente esse, entendeu? E a contravenção só é tolerada porque alguém leva. Exatamente, mas olha só. E os oficiais, mas, as pessoas lá de cima. Em qualquer segmento da vida... Por que não abre o jogo? Em qualquer segmento... É um poder oficioso. É um poder oficioso, né? Ele não é oficial, ele é oficioso, né? Ele não é de direito, mas você, para manter uma casa, precisa de capital, precisa de dinheiro. Claro. Você não mantém uma instituição seja o que for. Aí a UERJ está falindo porque não tem dinheiro. Aí é que está, Osmar, aonde que está a produção dessa comunidade, o capital de conhecimento dessa comunidade para poder gerar esse dinheiro que a escola precisa. Aí eu volto aos 50 anos, 60 anos atrás, que eu não era nem nascido ainda, né? Aos 60, porque eu não era mesmo não, porque eu estou só com 57, mas aos 60, 70 anos atrás, as escolas de samba eram mantidas por quem? Pela comunidade. A comunidade é que fazia a roupa, a comunidade é que fazia os carros, a comunidade que mexia com os instrumentos. Então, naquela época, 70 anos atrás, as escolas já faziam as suas ações sociais. Elas protegiam os seus moradores do morro e da comunidade. E eram, inclusive, discriminados. Aí, hoje, você entra com o empresário, não estou negando a entrada do empresário, mas você entra com o empresário e nega a comunidade. Então, começa a colocar a comunidade em segundo plano e não em primeiro plano. Porque a escola colocava em primeiro plano. Você da Portela sabe muito bem disso. O que o Beto Sem Braço brigou tanto pela Portela para fazer o quê? Que a comunidade fosse a dona da escola. Não, o Beto o que era o Cartola? Brigou pela Mangueira para que a Mangueira fosse a dona da escola. Então a comunidade tomava conta da escola. Hoje a gente não vê a comunidade tomando conta da escola. A comunidade ela é empregada da escola, ela subsidia a escola. Então, a escola, uma costureira, trabalhava para ver a sua escola desfilar, ver a sua escola bonita. Hoje, a costureira trabalha para ganhar o seu salário, para poder ver. Você tinha o coreógrafo da escola que ia lá para poder sambar pelo amor à escola. Carnavalesco pura de escola em escola. Então é nesse sentido que eu estou falando. Ganhando rios de dinheiro. Eu não sou contra o que a escola faz.
graças a Deus, tentar estar fazendo. As escolas de samba se agigantaram. Elas cresceram. As empresas social, financeira e economicamente também. Sim. Elas cresceram muito. E esse crescimento despertou o interesse de grandes empresários. Ou ao contrário, inclusive até de políticos. Inclusive ao caso que não é o... Também. Acredito que não tenha sido da Portela, porque eu acompanhei muito o carnaval até uns 10 anos atrás, quando então, por motivos diversos, a emissora que eu trabalhava e que não paga, ela nos tirou a todos os comunicadores e botou só uma equipe do samba. A gente não vai discutir, a gente ia muito na Marquês de Sapucaí. Agora, também houve a invasão de temas externos, né? Que vem com dinheiro, né? Aí, sei lá, alguém lá de Uganda, não sei se foi o caso, resolve falar sobre os ugandenses, né? E aquilo ali, então, fez com que esse espetáculo ficasse cada vez mais espetáculo, mas sem uma brasilidade que hoje se faz necessária. Eu acredito que escolas como a Portela, como a Mangueira, são diferentes, assim como algumas outras chamadas grandes. Mas, de qualquer maneira, isso é um assunto muito pertinente, muito interessante. Nós estamos chegando ao final do programa. É lamentável, porque eu vou dizer por que é lamentável. Porque ontem nós tivemos um belíssimo debate aqui e hoje nós tivemos outro belíssimo debate. Eu quero crer que os ouvintes que elogiaram o programa de ontem vão elogiar o programa de hoje também, pelo nível das conversações e pelos fatos expostos. E a gente tem a pretensão de ajudar, de somar esforços com a nossa sociedade para que seja uma sociedade cada vez melhor. Eu quero agradecer ao Pedro pelas suas palavras finais. Eu que agradeço o convite, espero estar aqui mais vezes. Se Deus quiser, marcado. E dizer que nós temos a parcela de culpa. Sim, por todas essas situações que estão aí. Nós falamos que os políticos são corruptos, eles são isso, são aquilo, mas nós não podemos esquecer que quem elege eles somos nós. Verdade. Então, nós é que temos a arma na mão, e não eles. Exatamente. Só que nós não usamos a arma, eles usam. E perfeito, Pedro, né? Perfeito. Eles usam. Então, grande abraço para você. Agradecer e obrigado por tudo. Eu que agradeço. Até uma próxima. Meu caro Osmar do Black, Osmar já é sócio daqui, já volta e vem aqui, né? E espero que o Pedro também seja. Claro. Muito obrigado por sua presença. Se você quiser mandar um abraço, fala da Mangueira, fique à vontade. Mangueira? Da Mangueira. É que eu sou Mangueira. Da próxima vez eu vou trazer um amigo meu vestido de verde e rosa. Tá. O Pedro, se eu sou um mangueirense. Também, né? Olha só, isso me escuta. Eu quero agradecer mais uma vez o seu convite para participar desse programa, agradecer ao meu amigo Pedro Carlos, parabenizá-lo pela honraria que foi feita merecidamente para ele. Eu que agradeço. E mandar um abraço lá para a minha comunidade da Portela, para a Velha Guarda, Surica, Monarco, a minha área de compositores, para todos, e desejar um bom fim de semana. E não se esqueça que amanhã é dia 8, dia de Nossa Senhora da Conceição, então é uma das padroeiras lá da nossa querida Portela, e amanhã provavelmente não irei ao almoço da confraria, porque logo mais eu tenho que estar preparado para a nossa festa da Rádio Compositores. Então um abraço para todos, um abraço para todos os ouvintes, fiquem com Deus, e que nós possamos, com a graça do Divino, caminhar por ele. Aproveitando esse ensejo do Pedro, do Osmar, né? Então segunda-feira foi dia 4, dia de Santa Bárbara. Isso. Amanhã, dia 8, dia de Nossa Senhora da Conceição. Então nós tivemos Inhaçã na segunda. Isso. E Oxum Maravilha. amanhã. Né? Maravilha. Que as duas, honremos os dois. Que as duas donas das águas nos protejam. Uma das felicidades que eu tenho aqui outro professor universitário, que é o professor Marco Antônio Duarte. Marco Antônio é uma figura maravilhosa e é uma figura que ela transita muito bem entre as diversas religiões, inclusive as religiões de matriz afro, né? Falando sério até com relação ao Umbanda. E ele também transita entre a religião católica. E certa feita, ele foi até meu produtor há mais de 40 anos atrás, hoje é um professor universitário com 7 livros publicados, Marco Antônio Duarte. E ele um dia chega para mim e diz assim: Fernando, sabe quem me falou de você? Eu falei: quem foi? Dom Orani Tempesta.
Eu falei, é mesmo? Pois é, porque a gente ouvia muito nas madrugadas. E vai lá o Fernando Sérgio, o comunicador ecumênico. Eu fiquei muito honrado, eu quero agradecer a Dom Orani também, não só por isso, quero agradecer ao Dom Orani, porque exatamente quando foi feita a greve, que 80% dos nossos queridos colegas estavam à míngua, porque aquela rádio não pagava, Dom Orani mandou um caminhão com 250 cestas básicas para servir aquelas pessoas. Claro que eu doei a minha, porque graças a Deus não precisava, por circunstâncias que até eu não sei bem explicar. Mas, de qualquer maneira, foi um ato de caridade extraordinário. E quero, nesse particular, agradecer também ao irmão Paiva Neto, da LBV, ao meu amigo Rafael Guedes, que um mês depois, quando as agruras continuaram para muitos dos nossos colegas que estão à míngua e que a justiça ainda não fez justiça, um mês depois da doação do Orani, outras 100 e tantas cestas foram doadas pela Legião Brasileira da Boa Vontade, pela LBV, num trabalho muito bonito do Rafael Guedes, a quem agradeço, provavelmente está me ouvindo, e também do professor Paiva Neto. Então, o nosso objetivo é esse. O nosso objetivo, quando a gente saúda, né, não só Nossa Senhora da Conceição, como também saudamos a Oxum e a outros tantos, né, Yansan, na verdade a gente está promovendo o ecumenismo. Todos sabem, eu sou de cunho espiritualista, mas eu adoro ler sobre o budismo, adoro ler sobre o judaísmo. Eu acho que nós temos que nos desarmar, esquecer essa coisa de que, eu sou de tal religião, só eu sou o povo de Deus. Isso é uma bobagem que multiplica as razões, as faltas de razões sociais, né, para justificar algo que, no meu entendimento, é injustificável. Então, a todos meu carinho, meu muito obrigado, fiquem com Deus, bom dia Rio de Janeiro, bom dia Brasil, bom dia mundo inteiro.